Alô? Alô? Tá, tá bom.
Então vamos elevando nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, a oportunidade da vida, pedindo que os amigos espirituais que aqui se encontram iluminem a nossa expositora Raquel e todos os ouvintes, todos os assistidos, para que a gente possa assimilar os ensinamentos do Evangelho da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Agora a gente vai, nossa amiga Raquel, que vai falar sobre o capítulo 5 do Evangelho, né? Gente, boa tarde. Nós vamos hoje terminar o capítulo 5 do Evangelho, que ele foi dividido em várias partes, porque é o capítulo maior do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele, além de ser o maior, tanto em texto, ele é maior no contexto também, porque há muita coisa a ser comentada sobre ele. A semana passada, nós paramos no item 22, que falava: se fosse um homem de bem, teria morrido. Dando sequência, nós vamos falar sobre os tormentos voluntários. É interessante, não é? Sabe aquela criatura que ela adota todo tipo de sofrimento e de problema sem necessidade? A gente acha que isso não existe, mas isso existe. Por quê? Principalmente dentro da religião, quando a criatura começa a estudar e a passar a conviver dentro de uma religião, seja ela qual for, principalmente o Espiritismo, tá? Depois a gente vai falar o porquê. A criatura pensa assim, parece que fica subentendido que quanto mais você sofre, mais você se eleva. Essa é a impressão que dá. Aquele que sofre mais vai progredir mais depressa. Aquele que sofre mais é aquele que vai ser mais depressa amparado por Deus, pelos amigos da espiritualidade. Só que não é bem assim. Isso é uma coisa que fica, às vezes gera uma confusão no íntimo das criaturas. Mas essa não é uma realidade. A realidade é que ninguém paga por aquilo que não fez, falando vulgarmente. Nós temos que corrigir os nossos erros, nós temos que procurar acertar dentro daquilo que nós erramos. Enfim, nós temos que procurar pagar aquilo que nós chamamos de dívidas, mas são as nossas. É tudo relativo ao que nós fizemos. Ninguém vai pagar por ninguém. Ninguém vai sofrer pelo outro. Poxa, mas então como é que fica essa questão de ajudar? Uma coisa delicada isso. Eu quero ajudar aquele meu irmão que está sofrendo. Como é que eu vou ajudar, então? Em primeiro lugar, se nós formos nos envolver com o problema da criatura, sofrendo junto, nós não vamos estar em condições de ajudar. Para poder auxiliar, nós temos que manter uma certa distância do envolvimento emocional que a criatura passa. Porque senão nós vamos sofrer juntos. E, de repente, a nossa condição é mais frágil do que a daquela criatura que está passando pelo problema. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos afundar primeiro do que ela, que está passando pelo problema. Então, é uma coisa muito delicada. A gente precisa aprender a fazer esse auxílio de uma forma equilibrada, educada. Sim, estarmos junto, estarmos perto, auxiliando, estendendo a mão, dando o ombro, chorando junto, enfim, mas não vivenciando a dor da criatura. Porque senão nós não vamos estar ajudando, nós não vamos estar amparando. Porque aquele que precisa de ajuda, ele precisa do quê? De força. Ele precisa da resistência, ele precisa do amparo. Se nós formos nos envolver, nós vamos cair junto. Aí vão ser dois precisando de ajuda. Aí nós vamos procurar um terceiro para poder amparar. Amparar a nós, né? Então, isso é delicado. E tem criaturas que fazem isso com uma facilidade incrível, achando que estão fazendo certo. Achando até que isso
é um ato caridoso. Tá? Até achando que isso é um absurdo nós pensarmos dessa forma. Não é bem assim que funciona. Então, por isso que isso se chama o tormento voluntário. É voluntária a coisa. Você procurou aquele tipo de tormento. Sabe? Aquela coisa, você adotou o problema, você comprou, você adquiriu a dor de alguém para você. Então, além de você ter as suas, você ainda adquiriu a do outro e não ajudou em nada. Nem o outro ainda se prejudicou. Então, é difícil para nós compreendermos uma situação como essa dentro do lado cristão da coisa, olhando o lado cristão, onde Jesus nos ensina a auxiliar sempre, onde nós temos a questão do amar ao próximo. Mas isso não quer dizer viver a dor do próximo. Essa é a questão. Então, nós temos que ter uma certa distância e um certo equilíbrio numa condição como essa. Senão, nós não vamos realmente saber auxiliar. Principalmente, e muitos até cometem o equívoco de acharem que porque já passaram por aquele problema, conhecem a dor, sabem como ela é sofrida, como ela é aflita, aflitiva, enfim, começa tudo de novo. Vivencia a dor novamente, repete o sofrimento. É o contrário. Quando nós já vivenciamos aquele tipo de dor, aí que nós temos que mostrar realmente a força que nós adquirimos por termos passado e sobrevivido a ela e como o outro deve agir em relação a isso. Essa deveria ser a nossa atitude. Principalmente quando nós já temos a experiência daquela dor. Agora, quando nós não temos, é uma novidade para nós, vamos aproveitar com a experiência do outro. Nós não precisamos vivenciá-la junto com o outro. Mas sim, vamos observar como é que o outro passa por essa dor. Será que nós passaríamos daquela maneira também? Vamos só ficar na análise, na observação e observar até como o problema vai se resolver. Porque se porventura acontecer, também nas nossas vidas, a gente já vai ter pelo menos um ponto de referência, saber o que fazer ou o que não fazer em relação àquela situação dolorosa. Então, a gente tem que saber ser espectador, saber ser auxiliar, saber compartilhar, mas não por isso se envolver com aquilo que acontece. A infelicidade real, justamente, esse é o contrário. A infelicidade real é quando ela realmente existe, quando a infelicidade realmente existe. Aí não é o contrário do tormento voluntário que você vai procurar o problema. A infelicidade real, ela realmente está ali. Ela está ali, ela vive com você. Você tem a experiência, você convive com essa infelicidade, com um momento menos feliz. Aí, sim, é a questão também de saber vivenciar esse momento. E sabermos que todo e qualquer momento na nossa vida, ele é passageiro. Só que a sua durabilidade é que vai depender de nós, do nosso livre-arbítrio. Do quanto nós queremos que essa infelicidade dure. Isso é que é relativo. Que ela existe, ela existe. Que ela é passageira, ela é passageira. Agora, quanto tempo que ela vai durar? Depende de como nós a encaramos. Depende. Aí vai da maturidade espiritual, tá, gente? Não é a cronológica, não. É a espiritual. É essa maturidade espiritual que te dá a resistência de vivenciar determinadas situações que não são tão felizes. Nós vemos aí criaturas jovens vivendo situações que muitos, numa idade mais avançada, não viveriam. Por quê? Porque possuem uma resistência maior. E essa resistência é a aquisição do espírito. E a infelicidade ela é uma questão muito relativa, também na visão de cada um. Aquilo que é uma infelicidade para um pode não ser tão trágico assim para o outro. Tá? Isso é muito relativo. É lógico que a perda de um ente querido,
algum incidente em nossas vidas que trazem consequências dolorosas, isso dói igual para todo mundo, é verdade. Mas a forma de se encarar e de prorrogar esse sofrimento é que é o relativo. Aí vai de cada um. Tem pessoas que nós vemos que param no tempo em relação a um acontecimento infeliz na sua vida. Para no tempo, parece que a vida parou ali, esquece daqueles que estão à sua volta, parou e, não sei, ficam prostradas naquela situação e deixando o tempo correr sem aproveitar nada do que ocorre em volta, e às vezes muito do que está ocorrendo em volta é um toque, é um alerta, é um sinal para a criatura sair daquela situação. Gente, nós temos que ter em mente uma coisa. Lembrança é algo que existe em nós. A gente não vai poder, de forma alguma, esquecer, seja algo muito ruim ou muito feliz em nossas vidas. Nós não esquecemos, a menos que nós, soframos uma perda de memória e nunca mais recupere, aí você vai esquecer mesmo. Ou uma crise de amnésia, aí não tem como lembrar. Agora, lembrança é uma coisa dentro de nós, ela está em nós. Não tem como não lembrar de certas coisas. Agora, é saber vivenciar essas lembranças. Como é que nós convivemos com elas? Principalmente quando elas são dolorosas. A gente costuma dizer, isso até é um dito popular, está em todas as crenças, em todos os tempos, né? O tempo é um ótimo remédio. Realmente, ele é sim. Mas precisa saber vivenciar esse tempo. Porque, como eu disse, tem pessoas que param no tempo em relação a uma situação dolorosa. Param no tempo e não tem como se curar daquilo. E quando a situação ela é de dor, quem não quer se ver livre da dor? Ninguém quer ficar sofrendo a vida inteira. Então, tem que tomar um posicionamento de dar continuidade à vida, dar um passo adiante e ir em busca de uma solução para a dor. Porque isso não é mágico. Não é mágico. Né? Aquela coisa, ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Se você quiser ajuda, ela vai aparecer. Se você quiser. Por que essa questão do se você quiser? Porque Deus te dá. Cabe a nós, querermos ou não, recolher essa doação. Porque às vezes ela está ali, à nossa porta, e nós não abrimos a porta para ela. Deus dá igual para todos. Para todos. É que nós não enxergamos, nós não queremos. Mas porque não, tem vários fatores, né? O porquê disso, né? Por que será, né? Porque nós gostamos de nos sentirmos os coitadinhos. Isso é básico. A gente adora isso. E ao momento que a gente sai do sofrimento, nós não vamos ser mais os coitadinhos. Aí ninguém mais vai nos dar atenção, a gente já não vai mais ter um carinho, um chamego, um paparico, né? Então, a nossa vaidade, ela fala muito alto nesse sentido. Então, às vezes, nós não saímos de determinadas situações dolorosas por causa disso. Porque a gente gosta. Não é do sofrimento, mas a gente gosta do que recebe por causa do sofrimento. Então, mesmo que a gente vá melhorando, né? Isso é até comum. Quem não conhece um caso como esse? A gente perceber que existem pessoas assim. Elas estão até melhorando. Estão ficando bem. Mas existe sempre uma ou duas pessoas que sempre lhe deram o ombro para chorar, lhe estenderam os braços. Quando essas pessoas se aproximam, você está bem? Não. Entendeu? A pessoa vira as costas, ela está ótima. Mas se a pessoa chegar perto, ela desmorona. Por quê? Porque é tão bom, né? É tão bom. Só que nós temos que ter o semancol de que isso nos tornará chatos. Pessoas chatas. Vai ter uma hora que aquele que está dando sempre o ombro, está estendendo a mão, tem uma hora que, peraí, né? Você não vai sair dessa nunca? Então, nós temos que mostrar também que ajuda o reconforto, aquele carinho que nós recebemos daquele ombro amigo, nos fez bem. É saindo da situação.
É saindo, gente, porque, infelizmente, nós podemos precisar outras vezes. E se nós nos tornarmos os chatos, a outra vez que nós formos precisar, nós não vamos ter. Pelo menos desse nós não vamos ter mais, sabe? Aí nós vamos ser aquela pessoa, nossa, não querem nem passar perto, né? Porque aí é o chamado do mala mesmo, né? O chato, não tem como. Então, nós temos que ter essa questão de bom senso, é o bom senso. Então, quando a infelicidade ela existe, ela é real, vamos ser reais também, autênticos. Ela existe? Ela existe. Tá? A gente não pode dar as costas também para um momento difícil, para um momento de dor. Porque como é que a gente resolve uma dificuldade? É encarando. Admitindo e encarando. Se nós dermos as costas para os nossos problemas, para as nossas dores, para aquilo que nos aflige, vai ser difícil resolver. Porque nós não vamos estar encarando de frente a coisa. Então, você tem que admitir. Não, eu estou mesmo na pior, estou passando por um momento difícil, a situação está assim, assim, assim. Se não quiser falar para alguém, fale para si mesmo. Pelo menos admita e vivencie. Né? Dentro da psicologia, existe uma tese, até uma questão que diz que aquele que sofre, seja por um motivo qualquer, por uma ocorrência qualquer em sua vida, ele tem que ir até o fundo do poço daquela situação. É um direito que a pessoa tem. E às vezes é bom. Deixe, vá, se dê esse direito. Chegue lá no fundo, chore, se descabele, se isole do mundo, faça o que você tiver vontade. Depois, acabou, desabafou, você tirou tudo aquilo de ruim que você estava sentindo, aí começa a emergir, comece a subir novamente. E isso às vezes faz bem. Isso nada mais é do que nós admitirmos. Admitir a dor, admitir aquele momento infeliz. Só assim a gente vai resolver. É como encarar o medo, né? Medo você tem que encarar. Aí você perde o medo. Você resolve a questão do medo. Não é? Uma vez, lendo um livro, até foi um romance, da Zíbia Gasparetto. Eu nunca me esqueço. Tem uma passagenzinha lá do livro, de um personagem, que ele tinha medo de fantasmas. Morria de medo. E ele vivia num local assim chamado Mal Assombrado, né? Aliás, era muito bem assombrado, né? Não sei por que a gente fala mal assombrado, né? É bem assombrado, né? Mal assombrado, não. O lugar era assombrado, né? E ele tinha medo. Então, quando ele visualizava qualquer coisa, ele saía correndo, era um tropé, era um dia a mãe dele falou, olha, esse medo só tem um jeito de você resolver. Porque a mãe, já conhecedora um pouco da vida espiritual, tudo, ela já havia chegado a essa conclusão. Falou para o filho, só tem um jeito de você resolver isso. Encarar. Mas como encarar? Encare e pergunte o que você quer. O que acontece? Mas mãe, faça isso. Nem que você tenha que tremer nas bases, esteja com alguém, segure na mão de alguém, reze muito, você vai ver que isso passa. E foi o que ele fez. Realmente, com aquele temor todo, né, ele tinha vidência, ele via o que ele chamava de assombração, né, enfim, ele encarou e perguntou. No que ele perguntou, a chamada assombração, ou alma penada, chame lá de como quiser, né, saiu correndo. Para ver como, às vezes, as nossas reações, elas são mais benéficas para nós do que nós imaginamos. Às vezes a gente faz do medo uma coisa muito maior do que na verdade ele é. A partir desse dia ele nunca mais temeu. Nunca mais, porque possivelmente aquela assombração, aquele fantasma que andava pela região, avisou os outros também e nunca mais apareceu nada ali. Não aconteceu mais nada, mas bastou o menino perguntar o que você quer. Encarou, nunca mais aconteceu. Sabe? Então, são reações assim que nós temos que enfrentar de frente. E a dor é a mesma coisa. Quando você encara a dor e passa a vivenciá-la da melhor forma possível, né? A dor nunca é boa, mas deve ter uma maneira de você passá-la com menos sofrimento. Aí parece que a gente encara de outra forma. Até tomar remédio já funciona dessa forma.
O remédio, quando nós aceitamos tomá-lo, nós temos que acreditar que ele irá fazer efeito. Não adianta você tomar um remédio achando que ele não vai te fazer efeito, não acreditando na sua potência. Nós temos que acreditar. Isso é o nosso mecanismo, né, fisiológico, funciona dessa forma. Por quê? Porque nós damos uma resposta positiva para aquela ação do medicamento dentro do nosso corpo. Porque quando nós ingerimos um comprimido, principalmente quando são aquelas cápsulas cheias de pozinho dentro, a gente sabe que aquele pozinho, ele vai ser absorvido quando chega no estômago. Quando ele chega no estômago, aquela capa protetora do pozinho, que é a cápsula que parece um plástico, ele se dissolve, ela se dissolve. O pozinho se alastra ali pelo aparelho digestivo, entra na corrente sanguínea e passa a fazer o efeito do medicamento. Olha, parece uma coisa assim fácil, mas não é. É todo um processo. É um mecanismo. Se nós estivermos positivos ao ingerir o remédio, esse processo e esse mecanismo todo vai funcionar muito mais fácil. Muito mais fácil. Imagina quando é um medicamento intravenoso ou quando é um medicamento líquido que faz um efeito mais rápido. Então, é a questão do acreditar. Não, isso vai me fazer bem. Tá? Eu já conheci casos, particularmente, de criaturas que tomaram absolutamente nada, né? Era água pura, água com açúcar, mas acreditaram tanto que fazia efeito. Tá? Fazia efeito. A mãe de uma amiga, ela só dormia à base de remédios. Ela tomava uns comprimidozinhos, rosa, cor de rosa, pequenininho. Só que o comprimido estava afetando outras partes do corpo e ela já não podia mais tomar o comprimido. E não adiantou trocar o medicamento, ela queria aquele, porque ela achava que aquele que ia fazer efeito. E o médico passou um outro, dizendo que o efeito ia ser o mesmo e não ia prejudicar outros órgãos do corpo. Não, mas ela não queria. Ela não queria, e não fazia efeito. Não adianta, ela não tomou, ela queria aquele. Ela falava que era o comprimido rosinha. Aí, o que a minha amiga fez? Ela começou a dar para ela essa infantil. É rosinha, né? Bonitinho, vamos dar, né? Perguntou para o médico se podia. Ele falou, pode, não tem problema nenhum. Ela dormia. Ela dormia. Era impressionante. Então, aí, com o passar do tempo, mas nem o AS infantil ela comprava pastilhinha doce mesmo, balinha, confeitinho, cor de rosinha, e dava para ela dormia. Ela dormia, então a gente ainda brincava com ela, falava, não deixa faltar as balinhas da Dona Conceição. Falava, não, mas é incrível. Era a cor do remedinho, tinha que ser o remedinho rosa. Então, depois ela começou a ficar com problema psíquico mesmo, mas a cor ela não esquecia. Ela só queria remédio que fosse cor de rosa. Tinha que ser cor de rosa para fazer efeito para ela. E fazia efeito. Para ver como o nosso organismo reage ao nosso negativismo ou positivismo em cima das coisas. Então, não adianta. Você pode tomar o medicamento mais potente que existir. Se você não acredita, não vai fazer efeito. Não vai, porque você está criando uma rejeição. E a rejeição ela é natural dentro de nós. Né? Parece que existe um mecanismo dentro de nós que separa, né, o efeito da coisa. Então, a gente joga fora o efeito. Não assimila. Nosso organismo é todo assim, gente. Ele é impressionante. A memória é assim. O raciocínio é assim. Por que nós temos mais facilidade de raciocinar em cima daquilo que nós gostamos? É uma coisa óbvia. Tá? Vocês concordam comigo que todo mundo tem capacidade de aprender matemática? Claro que tem. Basta desenvolver. Não é? Mas já foi provado que mais da metade da população mundial não gosta de matemática. E não aprende. Não adianta. Segue a carreira de humanas, não quer saber de nada de cálculo, porque eu não gosto. Ou então, pior, né? Pior aquelas que falam, eu não consigo aprender. Não, conseguir todo mundo consegue.
é que nós não nos empenhamos, nós não nos esforçamos. Porque é uma questão do quê? De empatia com a coisa também. Você tem que gostar. Porque aquele que gosta, ele consegue. Ele consegue. Porque nós somos capazes de tudo. De tudo. Em questões de poder. Sabe? Eu posso, desde que eu queira. Mas quando a gente não quer, não adianta. Tem uma força maior dentro de nós que nos leva para o outro lado. Rejeita aquele lado e leva para outro. E a gente não cria o quê? Interesse pela coisa. A gente só faz o que interessa. A gente só grava o que interessa. Memória. Vocês querem coisa mais conveniente do que memória? Memória é uma coisa conveniente. Tá certo que a memória ela pode ser abalada por alguns problemas de ordem física, por algum tipo de medicamento que a pessoa pode tomar, a memória pode ficar contaminada, o passar dos anos também, né? Mas mesmo assim, até a idade já foi comprovada que é uma questão de conveniência guardar certas coisas ou não. Mas a memória ela é muito conveniente. Nós trabalhamos a nossa memória de acordo com aquilo que nós temos mais facilidade de guardar também. E o que nos interessa. Por exemplo, quem trabalha com números tem facilidade de memorizar tudo que seja ligado a número. Né? Quem trabalha com número, guarda muito fácil número de telefone, endereço, RG, CPF, número de cartão. Guarda fácil essas coisas. Por quê? Porque a memória já está habituada, já está nesse círculo vicioso de captar essas coisas com mais facilidade. É como você colocar algo, para um programa dentro da mente que trabalha só nesse sentido. Então, nós somos assim, nós somos esse tipo de máquina. Nós trabalhamos dessa forma. Mas isso é uma questão de educação. Por isso é que, como espíritos, nós temos que aprender de tudo. Passarmos por todas as experiências. Para a gente poder saber armazenar tudo aquilo que nós vamos precisar usar. E a gente não vive só de uma determinada coisa, a gente vive de tudo. Só que em cada encarnação a gente aprende um lado da coisa. Porque não dá. Uma vida só é muito pouco para a gente assimilar tudo. Por isso que a cada existência nós temos um determinado tipo de experiência diferente. Até que se aprenda. As experiências podem ser repetidas. Até que aquilo fique bem aprendido. Né? A gente fica sempre de DP de alguma coisa na vida. Ah, sempre fica. Sempre fica. Não tem problema. A gente passa, nós vamos para uma próxima encarnação com uma porção de experiências novas, mas ficou um resquício de alguma coisa. Ah, ela entra na vida, na próxima vida também. Até que fique uma coisa bem fixada, bem aprendida. Aí a gente passa adiante. Aí aquilo passa a fazer parte do quê? Da lembrança, do arquivo, da memória. Está lá guardado, registrado em nós. Está em nós. Nós aprendemos aquilo é nosso. Quando precisar, ele vem à tona. Quando nós precisamos, nós lançamos mão do nosso arquivo. Todos nós faz isso. Isso é automático, isso daí é natural. Não é uma coisa que a gente vai parar para pensar, porque nós não sabemos, né? Na verdade, a gente sente determinadas facilidades. Nós temos facilidade para isso ou para aquilo. Principalmente no que se relaciona a profissões, nós dizemos que temos vocações. Vocação para isso ou para aquilo. A vocação nada mais é do que aquela tendência, aquela inclinação que nós temos para determinadas áreas, para determinadas coisas. Isso por quê? Porque com certeza nós já conhecemos, nós já demos os primeiros passos em cima daquilo. Não é uma coisa que nós estamos vendo pela primeira vez. Por isso a nossa facilidade. Enquanto que a dificuldade com outras coisas é uma coisa, realmente, é novo. É novo, mas um dia a gente vai aprender. Se não for nessa, vai ser na outra. Mas é batalhar para aprender, sim. Nós temos que aprender. Temos que aprender. A gente vive dessa inovação, que no caso, quando a gente acredita na reencarnação, a gente acredita na nossa imortalidade, a gente acredita no quê? Na somatória das coisas que nós aprendemos. Tudo vai se somando. A gente não perde nada.
Isso é extraordinário, isso é uma coisa assim, magnífica. Você adquiriu, é seu. Ninguém mais vai tirar de você, você só tem que aprimorar. Né? Agora, e as coisas ruins? E os vícios, os defeitos? Eu também adquiri. Você adquiriu, mas é antinatural. Não faz parte da natureza. Você adquiriu por um equívoco. Você adquiriu por ignorância, por não conhecer o certo, por não conhecer o que é verdadeiro. Você adquiriu uma coisa errada. Você tem que se desfazer daquilo. E não aperfeiçoar. É diferente de quando nós adquirimos e conquistamos uma virtude, algo bom. Isso é o que é o certo. E não se perde mais. Enquanto que os vícios e os defeitos, nós alimentamos. É diferente de aperfeiçoar. A gente alimenta, porque não quer se ver livre dele. Até que um dia a gente desperta, vê que aquilo está nos causando algum mal, aí a gente começa devagarzinho a se ver livre disso, que está causando algum tipo de malefício para nós. Essa é a natureza, é o mecanismo da natureza, ele é assim. É normal. Por isso é que o espírito não retrocede. O espírito não retrocede. Ou ele estaciona, ou ele progride. Voltar para trás, ninguém volta. Sabe, esse negócio do, ai, fulano era tão bom, de repente ficou ruim. Isso não existe. Ninguém era bom e fica ruim. Né? Antes era tão bonzinho, de repente começou a ter umas atitudes. Ele não tinha tido até então a oportunidade de manifestar esse lado que não é tão saudável assim, né? Porque na primeira oportunidade que ele teve, ele colocou as manguinhas de fora. Quer dizer, ele é assim. Ele tem mais aqui se lapidar e deixar isso de lado. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Porque nós temos tendências, todos nós temos. Nós temos umas tendências que não são muito boas. Então, quando nós começarmos a perceber que algo de ruim está começando a se manifestar, epa, peraí. E não adianta querer pôr a culpa no obsessor, né? Ah, isso não é meu. Não é meu, isso aí deve ser algum espírito que está me perturbando e eu estou tendo determinadas atitudes. Ah, peraí, calma lá, não é bem assim, né? Se ele chegou perto de você é porque você deixou. E você deixou por quê? Porque alguma afinidade vocês têm. Ele encontrou a porta aberta e entrou. Tá? Desculpa, mas é assim que funciona. Tem alguma afinidade aí, houve sintonia, senão ele não entraria. Tá? Então não adianta pôr a culpa nele, não. Então, se ele não encontrar a brecha, ele não entra. Então a culpa é nossa, que atraímos o bom e o ruim, o bem e o mal. Nós é que temos essa força de atração. Então depende do nosso pensamento, depende do nosso sentimento. Não adianta culpar ninguém, não. Bom, gente, para encerrarmos esse capítulo, vamos falar da melancolia. Melancolia é um sentimento, como está escrito aqui no próprio Evangelho. Gostaria até de ler um trechinho, fala assim, ó. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Essa é a melancolia, que por vezes nós sentimos ou experimentamos. É aquela sensação que nos dá, às vezes, de querermos fazer algo, de querermos estar em determinado lugar, fazer alguma coisa, mas não dá. E a gente não sabe explicar por quê. Aí a gente se abate, aí vem aquela sensação deprimente às vezes, angustiada, aquela sensação ruim,
sabe? Mas ela parece uma prisão. É como se a gente quisesse sair de dentro de nós mesmos para irmos em busca daquilo que queremos. E nós não sabemos explicar nada disso. A sensação é essa, mas a gente não sabe explicar. Aí a gente cai no abatimento. Isso é melancolia. Então a melancolia, ela é típica, ela é própria daquele que aspira determinadas liberdades e não pode atingi-la. Então, nós temos que saber viver com resignação diante desse quadro, porque senão nós vamos ficar melancólicos mesmo. Isto quando não, até terminando de ler o trecho, ele fala isso, quando não nos lembramos de algo do passado, né, que está lá já no nosso subconsciente e vem à tona. De repente, aqui, ele chega, mas não flui, a gente não sabe de onde vem aquilo, é uma sensação boa, talvez, mas a gente não sabe vivenciar aquilo, não dá para vivenciar aquilo agora. Aí a gente é obrigado a deixar que essa lembrança, esse pensamento chegue e volte. Aí dá um abatimento, dá aquele esmorecimento, uma coisa um pouco ruim. Essa é a melancolia, que às vezes a gente não sabe explicar, mas todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós passamos por isso. Por quê? Porque somos espíritos que temos essa aspiração à felicidade, à liberdade, a conquistas, coisas que nós sabemos que existem, mas que nós ainda não chegamos lá. Isso nos provoca melancolia. Então, a melancolia a gente só controla com a resignação, com a paciência, com aquele, como nós diríamos assim, com aquela tranquilidade interior. Tá? Aquela tranquilidade íntima. E sabendo o que é melancolia, eu até convido vocês a relerem esse trecho do Evangelho, a melancolia, do capítulo 5. É muito interessante, é um trechinho pequenininho, mas ele nos ajuda muito. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. E é legal quando a gente passa a compreender o que é, a gente controla. A gente controla na boa isso daí. Dá para entender direitinho o que é. Porque senão, sabe o que acontece se a gente não souber conviver com isso? Vai gerando inquietação. Vai gerando ansiedade, pessimismo. E aquela coisa de, parece que a gente nunca atinge o que quer. Só que às vezes não é essa a questão. Não vai atingir mesmo. Não vai porque nós estamos encarnados, não vai porque é simplesmente uma lembrança do passado, não vai porque é simplesmente algo que não tá programado para nós agora, é só uma aspiração. A gente tem que saber conviver com toda essa, né, expectativa que a gente cria na vida. Gente, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Que o nosso tempo já está. Tá. Não? Então tá bom. Com certeza. Olha, você está vendo? É verdade. É verdade. O sofrimento faz parte da vida, mas a dor é uma opção de cada um. É verdade. É a questão da relatividade, né? Como é que você vai sofrer? É a questão do bem e do mal sofrer. Ou você sofre chorando mais ou sofre, né? Não chorando, depende. É relativo isso. É muito relativo. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Criaturas que choram, sabe? Que se descabelam quando não arrancam os cabelos, né? Por qualquer coisinha. Enquanto o outro está numa situação muito... A gente que está de fora está enxergando assim, né? Enquanto o outro está passando por uma situação muito pior, né? E está lá, achando que Deus quis assim, que é justo. Fazer o quê? Não é? É verdade, é verdade. Eu me lembro bem, uma ocasião na minha vida, eu tive um caso desse na família. Eu tive uma prima, e ela estava numa situação financeira ótima, maravilhosa. E ela se separou do marido, e ela não se conformava com essa separação. Em contrapartida, do outro lado da família, tinha uma outra na mesma situação. Só que a situação financeira era precária demais.
assim, a ponto de ter dias que não tinham o que comer. Então, as duas na mesma época passando pela mesma situação, só que cada uma, né, numa situação diferente. Uma, nossa, as filhas tinham de tudo, podiam fazer de tudo, tudo bem, mas queriam o pai presente. O pai não estava, bom, enfim, né? Mas pelo menos elas tinham tudo de bom em outro sentido. Enquanto que os outros não tinham nada. Nada. E essa que estava numa situação melhor, chorava de noite. E aquela coisa de bater a cabeça na parede, porque queria que o marido voltasse, aquela coisa toda. Até que teve um dia que a irmã dela chegou para ela e falou, escuta, você só tem duas opções. Chorar aqui ou chorar dando a volta ao mundo. O que você prefere? Quer dizer, ela entendeu. Quer dizer, você ainda pode escolher. Você ainda pode escolher como aliviar a sua dor. Tá? Muda de vida, faz alguma coisa. Enquanto tem outros que não podem escolher muito. Tem que se resignar com o que tem. Né? Então, isso daí é aprendizado para todos nós. E nós, quando estamos de fora, olhando uma situação dessa, a gente tem que procurar aprender a lição. Olha como cada um encara a situação. Às vezes, quem a gente acha que tem uma estrutura maior, não tem. E quem, às vezes, a gente acha que não tem nada, é que suporta a situação. É só diante das provas fortes da vida, né? Não, nem todas as provas são ruins, mas diante das provas fortes, realmente, significantes, é que a gente avalia. Onde está a nossa energia? Mas nós temos que estar sempre prontos. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca. Ah, então você está querendo dizer o quê? Hoje minha vida está um mar de rosas, amanhã pode ser uma tempestade. Não. A sua não. Mas pode ser que você veja a tempestade de alguém. E se você está forte, você pode ajudar esse alguém que está lá, na enchente. Quer dizer, não é necessariamente nós que temos que sofrer. De jeito nenhum. Mas prontos para o sofrimento. Porque o sofrimento pode estar à nossa volta, ao nosso lado. E a gente vai estar pronto a ajudar. Né? Isso aí não é querer gorar a felicidade de ninguém. Bom, gente, que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Vamos agradecendo ao plano espiritual por essa palestra maravilhosa da nossa amiga Raquel, pedindo ao plano espiritual que nos ajude ao longo dessa semana, que nos dê equilíbrio, que nos dê força, para que a gente possa passar essa semana e esses dias da melhor forma possível. E agora nós vamos fazer as vibrações. Que vibrar é emitir sentimentos de amor, de luz, de paz, de harmonia. Vamos vibrar pelo planeta Terra, pela paz no mundo, por todos aqueles que se encontram nas ruas, nos asilos, nos hospitais, por todas aquelas crianças que se encontram no orfanato, nas creches. Vamos vibrar por aquele amigo, aquele parente mais necessitado, que nesse momento está precisando de ajuda, está precisando de força, equilíbrio. Vamos vibrar por todos os nossos amigos, aqueles que gostamos mais, aqueles que temos uma dificuldade maior de relacionamento. Pelos nossos lares, pelos nossos familiares mais próximos. E pedimos agora a licença do plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que a cada dia mais a gente possa cumprir aquilo que nos foi determinado, com resignação, com paciência,
e equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus. Agora a gente vai para os passos. Agora a gente vai para os passos, acho que a Raquel, né, que vai dar os passos.